Que a graça e a paz de Jesus Cristo seja com você, com sua família, com todos aqueles que te cercam. Olá, queridos, que bom estarmos novamente aqui nesse tempo devocional no Guia Tempo com Deus. Nós estaremos agora começando um novo assunto dentro da questão de toda a dinâmica familiar, né? O tema que nós vamos estar trabalhando é herança familiar. Nós não vamos falar de grana, não. Ah, pensei que era isso. Nós não vamos falar de dinheiro. Não é dinheiro? Não. Então não precisa nem pensar em chamar advogado. Não. Então, nós vamos falar sobre a herança familiar. O que a esposa trouxe para a nova família que ela está constituindo, o que ela trouxe de bagagem herdada de pai e de mãe. O que o esposo, entrando nesse casamento, o que ele trouxe de bagagem familiar, o que aprendeu com o pai, o que aprendeu com mãe. Então, nessa nova família, como a gente lidar com essa questão da herança familiar? Bom, nós vamos fazer as primeiras considerações hoje sobre a família de origem de cada um de nós e qual é a influência que esta família exerceu sobre nós e o que a gente carrega conosco, que é herança emocional, jeitos da nossa família. Eu vou pedir Joquebed para fazer leitura em dois textos bíblicos, um em Provérbios, capítulo 22, verso 6, e outro é em 2 Timóteo 1, verso 5. Eu estarei lendo na NVI, Nova Versão Internacional. Provérbios 22, 6. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Bom, agora vai então para 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5. Paulo falando com seu discípulo Timóteo sobre questões familiares dele. Desculpa. Só um instantinho. Foi só uma pequena dificuldade aqui, mas já está de volta. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Eu quero fazer uma observação inicial. Nenhum dos dois textos é um texto que trata diretamente sobre essa influência familiar que nós vamos falar. Mas se você notar, tanto no texto do Antigo Testamento como no texto do Novo Testamento, os dois mostram um negócio interessante. Se lá está ordenado que eu devo ensinar a criança o caminho que deve andar esta criança e até quando ela crescer, ela não se desviará dela, isso quer dizer que aquilo que eu aprendi na minha primeira infância, o que é sugerido até os 7, 8 anos de idade, eu vou levar de alguma maneira para o restante de minha vida. E no segundo texto, que é de Paulo falando a Timóteo, ele está mencionando qual foi a influência piedosa que a sua avó ofereceu à sua mãe e a sua mãe ofereceu a ele. Possivelmente Timóteo até teve contato também com a avó e a avó também influenciou diretamente este jovem pastor. O que nós então queremos dizer com estes processos? Por mais que eu tenha amadurecido, por mais até que eu seja um crente maduro, eu seja uma pessoa já com 40, 50 anos de idade, a minha família anterior, de alguma maneira, deixou marcas no meu viver que eu não posso tirar. Eu posso melhorar, o evangelho pode me transformar, mas eu nunca vou ser tão distinto que eu jamais me pareça em alguma coisa com a minha família. A minha avó dizia um provérbio interessante. Ela dizia assim: o cavaco não voa longe do toco. O que é cavaco? Quando você bate com o machado na madeira, ela vai soltando pequenas casquinhas assim. E ela chamava isso de cavaco. Então, quando você bate, não vai longe. Quando bater, não vai a 2 quilômetros, fica ali por perto. Ou seja, nós trazemos informações da nossa família no nosso modo de ser. De vez em quando a minha esposa me pega rindo e fala: sua risada parece com a do seu irmão.
E isso para mim até que é um elogio, uma coisa legal, é um claro sinal de que eu não estou distinto demais da minha família. Não quer dizer que tudo quanto acontece na família do meu irmão ou dos meus pais aconteça dentro da minha casa, mas eu não consigo negar que eu tenho influência deles sobre mim até hoje, com 56 anos. Bom, modo de vestir, de agir, gostos gastronômicos, assim, paladar por comida, a espiritualidade. A minha família pode deixar traumas, pode deixar bons hábitos, pode deixar maus hábitos, e até mesmo a minha família determina a minha cosmovisão, a maneira como eu enxergo o mundo, a maneira como eu trato com as coisas, que eu tenho de reação para com as coisas. Agora, quando eu tento negar que o lar dos meus pais deixou marcas na minha vida, é a mesma coisa que eu quiser dizer que o sol não existe num dia chuvoso. Mesmo que esteja chovendo, não quer dizer que o sol não exista, ele está por trás lá, ele só não está aparecendo. Isso então é uma ilustração que eu utilizo para você pensar que a sua família de alguma maneira traz influência para você e você tem que estar atento a estas coisas. Bom, a influência dos meus pais, dos meus irmãos, dos meus avós, dos meus tios, podem ser marcas, conforme a gente já disse, tanto positivas como também negativas. As positivas são aquelas assim, marcas que os meus pais me ensinaram a honestidade, a demonstrar amor para com as pessoas, um cuidado com o idoso, uma dedicação ao trabalho pesado, árduo, o fato de não fugir das responsabilidades, tratar as pessoas do pequeno ao grande também. Então, tudo isso é coisa positiva, mas e as negativas? Muitas vezes essas marcas negativas, elas vão deixar feridas no meu coração e muitas vezes essas feridas vão aparecer no meu relacionamento com a esposa e com os filhos. Por isso eu tenho que estar atento para que eu leve cada uma dessas características aos pés da cruz. Eu não posso negar que elas existam, mas elas não precisam continuar prejudicando, as ruins é lógico, né? Me prejudicando e prejudicando a pessoa com quem eu convivo e prejudicando a criação dos nossos filhos, porque a cruz de Cristo, a obra redentiva, me restaura. Então, fica essa dica de cara aí. Mas aí, eu queria falar para você, só para comprovar, eu quero dar 2 exemplos bíblicos positivos e 2 exemplos bíblicos negativos. Todos nós sabemos o que Caim fez. Ele matou Abel. E Deus não o matou e colocou uma marca nele. Mas olha que coisa interessante. Um descendente de Caim, chamado Lameque, foi o primeiro homem a ter 2 esposas, e ele matou 2 pessoas, uma porque pisou no pé dele e outra porque esbarrou nele, fez uma coisa que ele não gostou. Um negócio simples que não carecia matar ninguém, e ele assim o fez. Olha como é que influencia. O outro é alguém chamado Cã, que é um dos filhos de Noé. Se você se lembra bem, se não, vai lá no capítulo 10 de Gênesis, que você vai ver lá também que Cã, por causa de um erro que o pai dele cometeu, de plantar uva e fazer vinho, o pai ficou bêbado, Noé, e Cã, então, ele tirou sarro do pai, ele desmereceu o pai, porque o pai ficou sem roupa dentro da própria tenda, como se fosse dentro da própria casa. E o Cã saiu denegrindo a imagem do pai dele no quanto ele pôde. Mas não aconteceu nada com Cã a princípio. Mas se você notar, os cananeus ou cananitas são aqueles que estavam na terra de Canaã, e eles eram descendentes diretos de Cã. E eles faziam as piores atrocidades. Se você notar lá no texto que a gente não está lendo, o próprio Noé falou para Cã o seguinte: maldito seja Canaã por causa do que você fez. Ou seja, algo que atingiu a descendência desse homem levou às práticas erradas dele. E os cananitas, ou cananeus, como alguns chamam, eles eram cruéis, eles eram idólatras, eles ofereciam os filhos em sacrifício a deuses, eles faziam aquelas prostituições cultuais e assim por diante, coisas muito erradas. Mas eu quero citar 2 bons exemplos.
Alguém em Jeremias 35:14, chamado Jonadab, os descendentes de Jonadab são elogiados porque eles obedeceram uma ordem do seu depois de tataravô. Jonadab é a quinta geração antes destes homens que foram elogiados. E eles não bebiam vinho porque esse ascendente deles, chamado Jonadab, instituiu que na família deles eles não deveriam beber vinho e deveriam guardar a lucidez para tomarem boas decisões. Então, olha para você ver como é que a influência de alguém sobre filhos vai longe, ou sobre alguém que você criou, mesmo que não seja filho direto. Então, eu estou dando esses exemplos só para você entender que na Bíblia fala dos exemplos positivos e negativos. O fato é que as qualidades e as atitudes negativas ou mesmo positivas da minha família de origem, da família dela de origem, elas irão afetar o nosso relacionamento, o nosso modo de agir e, por conseguinte, a maneira como nós criamos os nossos filhos. Nós vamos também passar para eles dessa influência se a gente não ficar atento e não for até Jesus para que ele possa tratar conosco nestas coisas. Então, qual é o grande desafio que a gente tem como cristãos? É o de aproveitar o que foi bom da nossa família, aproveitar as características positivas da nossa família e deixar para trás o que não foi. Só que não é tão fácil assim. Aquilo que impregnaram em nós desde a nossa infância, a gente continua até hoje gostando. Eu recente comi uma farinha feita na Bahia. Não estou desmerecendo a farinha de nenhum outro lugar. Mas, gente, aquela farinha me lembrou a minha infância. Me lembrou o que eu fazia quando eu tinha 6 anos de idade. Olha para você ver como é que algo que aconteceu há 50 anos continua trazendo informações até hoje. Então, eu vou pedir Joquebed para ler 2 Coríntios capítulo 5, 17, para a gente perceber que há uma solução para as coisas erradas ou para as heranças erradas que aconteceram na nossa vida. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. A observação é a seguinte: não é que quando eu creio em Jesus Cristo tudo muda repentinamente, não. Quando eu creio em Jesus Cristo, Ele me dá poder para perceber as influências negativas e para poder levar até Ele essas influências para ser tratadas por Ele. Então, não é passe de mágica, não. Creio em Jesus, acabou todos os meus defeitos. Não, eu preciso colocar isso nas mãos dele. Então, você já detectou alguma herança positiva, alguma influência positiva da sua família no seu procedimento? Você já detectou, já percebeu alguma herança negativa da sua família no seu procedimento? Então, queridos, é um tema muito importante para nós pararmos e refletir. Por exemplo, nós dois, é muito interessante que uma herança que nós trouxemos para o nosso casamento foi o hábito de fazer o culto doméstico. Sim. Os meus pais faziam, os pais deles faziam. E quando nós nos casamos, isso não foi uma luta, não foi um dilema. Então foi uma herança familiar maravilhosa que nós trouxemos. E se não tivesse acontecido isso de um dos lados? Por exemplo, se na minha família... teríamos que nos esforçar mais para adquirir esse hábito. Entende como então, que às vezes, influencia? que herança você vai deixar? Pare para pensar. E às vezes hoje você está dentro de casa, adolescente, jovem, solteiro, criança, e tem alguma coisa no comportamento do seu pai ou da sua mãe que você detesta. Mas daqui a pouco você vai se casar, constituir a sua família, e quando você pensar que não, você pode estar repetindo aquilo. E muitas vezes nem percebemos. Sem perceber. Por isso precisamos voltar ao Senhor, voltar para a palavra e querer intencionalmente absorver a herança boa e mudarmos os hábitos ruins. Querido, que Deus abençoe você, que esse vídeo possa ter edificado e feito com que você pare para refletir um pouco sobre esse fator tão importante da herança familiar. Curta esse vídeo, compartilhe. Se você tiver comentários, pode colocar abaixo do vídeo. Isso. Se você tiver pergunta, vai ser um prazer para nós, porque a gente vai continuar trabalhando essa temática.
Que Deus abençoe.